Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu queria falar um pouquinho sobre o transtorno do pânico e explicar o que é o transtorno do pânico para vocês. O transtorno do pânico é um transtorno de ansiedade. E o que é um transtorno de ansiedade? Quando a gente considera um transtorno. Nós temos a ansiedade, que é uma condição fisiológica do corpo que todos nós temos, né? E a ansiedade, ela é disparada, o principal gatilho da ansiedade é o medo das coisas desconhecidas, né? Ela é uma emoção desconhecida e a ansiedade, ela é fisiológica, ela é uma resposta do nosso organismo frente a essas situações que nos causam medo, né? Ou coisas que a gente tenta antecipar. Então todos nós temos, o nosso corpo ele entra numa reação de luta e fuga para nos proteger dessas situações que nos causam medo. E o que a gente considera como transtorno de ansiedade? Quando esse medo, essas sensações, elas estão ocorrendo com uma certa frequência, por exemplo, há mais de um mês acontecendo os mesmos sintomas, as mesmas frequências de crises de ansiedade. Então a gente começa a diagnosticar isso como um transtorno de ansiedade. E o transtorno do pânico, ele acontece com crises intensas de ansiedade que acometem a pessoa de uma forma intensa, com uma característica importante para a gente ver que é do nada. Como assim do nada? A pessoa ela tá numa situação normal do dia a dia dela e de repente ela é acometida com uma sensação de medo, uma sensação de que ela vai morrer, sensações de falta de controle, falta de ar, tontura, e ela começa a interpretar esses sintomas de ansiedade com pensamentos catastróficos que fazem ela entrar no ciclo do medo, fazendo com que ela permaneça nessas crises de ansiedade. Então, o transtorno do pânico, ele tem como característica principal esses ataques súbitos de medo, né? Ele acomete a pessoa do nada, a pessoa tá, por exemplo, entre um grupo de amigos, ou tá de repente no trabalho, fazendo o seu trabalho normal do dia a dia, tomando banho, estando na sua atividade normal e de repente vem um medo muito intenso, uma sensação muito intensa que faz com que a pessoa se paralise. E aí o que acontece? Devido a isso, a pessoa começa a ficar com muito medo de estar em qualquer lugar e ter esse ataque súbito de ansiedade, porque ela não tem controle de quando isso vai acontecer, e exatamente por não ter esse controle é o que dá medo do medo, o medo de ter novamente esses sintomas, o medo disso acontecer e ela não ter esse tipo de controle. O que é importante saber? Quais são os principais sintomas da crise do pânico, do transtorno de pânico? Sintomas que a gente olha, né, que são característicos bastante da crise de ansiedade, mas principalmente o medo de perder o controle, medo de enlouquecer, medo de ter um infarto, né, de repente ter aquelas sensações, porque dá uma sensação de sufocamento, a pessoa sente que ela tá sufocando porque a respiração fica muito agitada, então a pessoa começa a ter uma hiperventilação, sensação de tontura, né, a pessoa tem tontura porque começa a ter uma hiperventilação e o oxigênio não vai para o corpo, então a pessoa não consegue levar esse oxigênio, não consegue ter circulação suficiente, dá tontura, dá taquicardia, dá hiperventilação, também não consegue mandar uma mensagem suficiente para o cérebro, sangue para o cérebro, para poder, né, equilibrar esse oxigênio aí. Então dá confusão mental, né? A gente não consegue raciocinar direito, dá aquele medo absurdo, né? Então são sintomas de boca seca, sudorese, né? Sudorese nas mãos, sudorese nos pés. Tem pessoas que sentem sudorese assim na raiz do cabelo, na nuca, suando frio, né? Tem pessoas que sentem aquela mais frio, assim, suando frio mesmo. Então, esses são alguns sintomas, né? Tem sintomas cognitivos, sintomas físicos que precisam prestar atenção. Mas a principal característica do transtorno do pânico é a pessoa ser acometida do nada, né? E aí, esse medo do nada mantém a pessoa nesse ciclo do medo. O que é importante prestar atenção?
Muitas pessoas têm o transtorno do pânico e perguntam como é que eu posso ter um sintoma físico no meu corpo se isso é emocional. E isso é uma das perguntas principais que chegam no consultório, que as pessoas não acreditam que por ser físico, né, pode ser algo emocional. Mas por que acontece isso? Porque o sintoma físico, nós somos uma coisa só, né? Não tem mais hoje como a gente separar o mental do nosso físico. Tudo que a gente sente no nosso corpo, ele tá conectado com as nossas emoções. As nossas emoções a gente sente no nosso corpo. Então, como que é isso? Esse sintoma físico que você sente, você interpreta através do seu pensamento, e essa interpretação que você faz catastrófica do seu sintoma físico é o que te mantém nesse ciclo da ansiedade. Então, a partir do momento que você tem uma taquicardia, que é um sintoma que está representando ali o seu medo, e você interpreta que essa taquicardia vai fazer com que você tenha um infarto, você disparou um gatilho, você disparou uma informação para você que você vai morrer, que você vai passar mal, e isso faz com que você se mantenha no ciclo da ansiedade. Então, o que é importante fazer? Entender que a ansiedade é fisiológica, que isso é um sintoma, isso que você está fazendo é uma interpretação dos seus sintomas físicos, e que é exatamente isso que deixa você preso nesse sintoma da ansiedade. Então, comece a questionar esses pensamentos, comece a entender o que é real, o que não é real. Se isso é realmente um sintoma de ansiedade, se você já fez todos os exames, já descartou as possibilidades, já viu que você não tem nada fisiológico, né, biológico, e que isso continua acontecendo com você, é hora de prestar atenção que isso é sim psicológico, isso é sim emocional. Esse é um primeiro passo para já começar a sair desse ciclo. Entender como é que isso acontece no meu corpo se é emocional. Sim, porque esse emocional é o que você está interpretando. Essa interpretação que você faz é o que te mantém no ciclo da ansiedade. Então, questione os seus pensamentos. É possível que eu passe mal? É possível que eu vá enlouquecer? Pessoas que vão enlouquecer não têm consciência de que vão enlouquecer. Isso é um ponto muito importante, né? Então, tem vários questionamentos que são riquíssimos para que você possa fazer, para que você traga a sua mente para a realidade, para que você entenda e confie naquilo que você é hoje, para que você questione a veracidade dos pensamentos, entendendo que pensamentos não são fatos e que os sintomas da ansiedade não significa que são sintomas do que você está acreditando que está acontecendo no seu corpo. Não significa que um sintoma é real ao fato de que uma taquicardia é um infarto, ou que você tá suando, que você vai passar mal, ou que você vai enlouquecer. São sintomas de ansiedade. Procure um profissional de saúde. Nós estamos passando por um momento difícil, onde o estresse está aumentando, a ansiedade está aumentando, a depressão está aumentando, e temos profissionais qualificados para trabalhar justamente isso, tá? Então, essa é a minha dica do dia aqui. Se você tiver alguma dúvida sobre transtorno do pânico, transtorno de ansiedade, manda aqui para mim, manda aqui no inbox, e fiquem todos bem, todos fortes. De alguma forma, a gente precisa continuar e não desistir, e ser força nesse momento para quem tá precisando. Um grande beijo para todos vocês.